fazer vários cortes do pré pra lançar como cortes. E o Leopoldo deitou no meu pé, olha que coisa maravilhosa. Cadê a baleia, inclusive? A baleia está deitada, tentando fugir. Tá bom, então vamos embora lá. 3, Vamos lá, todo mundo então, vamos lá. Vamos fazer essa contagem agressiva maravilhosa. 10? Não, 3, né? 10 é muito. 10 é virada do ano. Vai, então vamos lá, bora. Paulinha vai ter que entrar. Então 3, 2, 1. Agora! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como fazer isso novamente. Era esse o começo. Eu não lembro o que mais eu falava depois do bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrei, está começando. Pra você que está chegando agora. Não é isso que eu ia falar. Já comecei tudo errado. mais um episódio do... Está começando mais um episódio do Zonecast. Esse já consagrado podcast do Tailgate Zone. Então eu vou refazer pra não ficar uma bosta. Não, faz sentido deixar assim. Porque faz tempo que a gente não grava. Faz sentido. Então vai ficar assim. Vou mostrar que aqui não tem edição. Exatamente. Nada Não, tem, editado. lógico que tem edição. Você Pra quer fingir acabar com o que meu não- trabalho? Pra fingir que não tem edição. Você já não participou de várias rodas de conversa hoje. Eu tenho denúncia pra fazer aqui. Denúncia. Mas a gente vai entrar na denúncia depois que a gente explicar. Depois que a gente explicar o que está rolando aqui. Da Atena. Essa luz pode ser Marília Mendonça. Aí eu vou cantar uma música dela. Meu Deus do céu. Atrás da outra. Meu Deus, tá bom. Cortou então. Vamos botar ordem nessa Marcelo casa. Rezende. Porque tem. José Luiz da Atena. Porque já tem uns 8 meses que a gente não grava um mísero podcast. Então nós vamos gravar um podcast hoje. Porque o que está acontecendo aqui, e eu vou chamar uma pessoa que está ao meu lado. O que está acontecendo aqui, Fernandão? É o segundo encontro do pessoal do Tailgate Zone, só que dessa vez expandido, né? Com pessoas que chegaram depois. E uma alegria tremenda, muito bom. É, exatamente isso. Então temos aqui um novo podcast de encontro 2 anos e meio depois do primeiro, onde discutimos. Que beleza! É o álcool como a Ana já alertou. Já discutimos o maior atleta brasileiro de todos os tempos. Que Oscar não é o Schmidt. Oscar. Que não é o Oscar. Não é o Oscar. E que a gente já vai começar com um alerta aqui. Não vale falar do Oscar. Você que está na minha... O melhor jogador de basquete sul-americano de todos os tempos. Qual é o primeiro? Ginóbili, né? E qual é o segundo? Escola, né? Tá vendo? Maravilhoso. O Eric está atrás de mim. Esse é o Eric Menal, do nosso glorioso... Aí, eu já tomei um abraço aqui maravilhoso. E é isso. Good job. Good job, my friend. Aí, deixa eu falar um agora bem pertinho. Good job. Olha, arrepiou tudo. Então, beleza. Vamos começar essa paçoca de direito. Porque pra quem está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, ou o Clê, ou o patrãozinho, como o Fernandão fala, Chefinho. ou o chefinho, ou qualquer coisa que vocês queiram, mas estou aqui, sou eu que vou puxar desta bagaça e tentar organizar um negócio que eu também não sei organizar, porque eu sou bagunceiro igual vocês. Então é nóis, vamos começar, mas vamos começar pelo sentido, eu não sei se é horário ou anti-horário, porque o álcool já me dominou, mas vou começar pelo Fernandão aqui, que está ao meu lado. Boa noite, Fernandão. Como vai você? Fala, meu patrãozinho, todo mundo tá ouvindo a gente aqui no Zonecast. Boa noite a todos os amigos que estão aqui conosco. Uma alegria sempre ímpar e incomparável estar com vocês. Eu fico sempre muito feliz, muito emocionado. Já ficava quando a gente gravava, cada um na sua casa, e poder gravar isso hoje com todos aqui do lado de todo mundo é maravilhoso. Então, boa noite, um beijo gigantesco já de antemão. É isso aí. Logo atrás da gente está aqui o glorioso palestrinha Rafael Rafik. Ô, meu povo, boa noite. Vamos lá que hoje é roda grande. Só porque eu falei que era palestrinha, você viu? Que sacanagem. E... Jogando o jogo de xadrez. Nossa, que novidade. Ui. Logo ao lado do Rafik temos o glorioso... É uma alegria inenarrável estar gravando esse podcast. Pronto, todo mundo já sabe quem é. E eu também só bebi uma hoje. Eu tomei 1 litro hoje. Bom, ao lado do Rafão, quem temos? Meu melhor amigo.
Luquiba, boa noite, como vai? Pois é, pra você ver, você me coloca do lado do Rafik e do Rafa. Eu acho que é sacanagem. Eu reforço meu comentário, eu queria estar alcoolizado. Você vê que o Fernandão ele tá encolhido ali, sentindo essa presença estranha de Red Sox e Yankees, essa tensão toda aí. O problema é o Giants do lado dele, não é o que tá Não, na verdade, quem tá do meu lado é o Padres. Bom, continuando na nossa roda aqui. Nossa, eu tô segurando maravilhosamente esse microfone aqui hoje. Quem está na minha frente... Nossa, começou, né? Nossa, essa foi complicada. Mas na minha frente, bem na minha frente, um rapaz que terá um debate depois. Nós vamos soltar denúncias aqui. Está ele, Casos de família. o Henriqueta, o nosso correspondente internacional e que também tem um filho em cada lugar do mundo. Boa noite, Henriqueta, como vai? Chefinho, quando você me olha nos meus olhos assim e me pergunta como eu vou maravilhosamente bem. Que você me olha. E deu o terceiro ano seguido com o livro da Capricho. Tudo bem? Você está bem? Tudo perfeito. Então depois vamos discutir relação também. Vamos discutir. Aqui, logo atrás de mim está... Não, logo atrás de mim... logo atrás de mim está Eric Menal. Tudo bem, Eric? Como vai? Posição privilegiada. Vendo ele segurar esse negócio fálico na minha frente. Mas é uma honra gigantesca estar aqui atrás de você, logo atrás de você, agora, nesse momento. E com todo mundo aqui, realmente é muito, muito, muito legal. E considerando como começou o final de semana. É muito legal. A gente pode colocar um corte com a Paulinha explicando qualquer coisa? Não, pode. Tá bom. Bom, ao meu lado, do outro lado, de um lado tá o Fernandão, do outro... Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, chefinho. Muito bom estar aqui. Finalmente conhecendo todos vocês. Na verdade, não conhecia ninguém aqui. E a é a Jess tá primeira latindo. vez que eu vi todo mundo. E os cachorros também são incríveis. Minha parte preferida, na verdade, são os cachorros. E segurando a Jess, que começou a latir, porque a Inês não colabora, obviamente eu tinha que começar com a alfinetada, mas depois a gente fala de Inês, Maia, etc. Temos o glorioso Dodô. Tudo bem, Dodô? Como vai? Palmas pra mim. Sobrevivi a mais um episódio da minha hérnia. Estou bem. Também só bebi uma hoje, tranquilo. E, né, de novo, nós todos reunidos aqui. Sobrevivemos a uma pandemia, que alegria, que delícia. E vamos que vamos. Pô, É um episódio de Grey's Anatomy. eu poderia ter dado uma voz melhor no ar, então, né? Grey's Anatomy, ó, maravilhoso, maravilhoso. Mais um episódio da pandemia 2022. E lógico, completando toda a turma que está aqui, temos também as nossas esposas, amigas, enfim, tudo que temos aqui. Então temos, de um lado, Ariane Inês, maravilhosa aqui, que eu adoro encher o saco. É uma pedagoga aqui. E é isso aí. Você tá bem, Inês? Olá, tudo bem? Muito feliz de estar. É maravilhoso, não é? Nossa, é Parecia maravilhoso. Sabrina Sato, né, cara? Pode pular, Sabrina Sato, já? Posso chamar os Pode. próximos? Porque esse olá, tudo bem, acho que quebrou o ritmo. Na frente da Inês temos a Érica. Tudo bem, Érica? Como vai? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que eu não sei aqui. Beleza. Temos aqui também a Joy, que agora foi atrás do Popô. Tudo bem, Joy? Como você está? Explica que o popô é um animal. É o Popô, é o Leopoldo, exatamente. Porque atrás do popô do chefinho sou eu aqui. Cheguei primeiro, né? E não sai mais. Também temos aqui a dona Madiara. Tudo bem, Madiara? Não, né? Se preserva, por favor, a minha identidade. Eu tenho Um nome a zelar. nome a zelar, por favor. né? Milhões. Você podia ter apresentado a gente como departamento de marketing e eventos, né? Mas não rolou, né? Então. Nem lembrei. Eu tô travado ainda. Tô retomando isso aqui. E lógico, temos também a causadora de toda a discórdia do Tailgate nesse final de semana. Entendeu? Onde nós vamos discutir relação depois, em um momento apropriado. A famosa Talarissa. Tudo bem, Larissa? Boa noite, como vai? Boa noite, gente. Pronto, é isso. Então vamos lá, estamos todos juntos.
A ideia veio, assim, não sei se vai... Agora. Assim, não... mas não, foi ontem de madrugada. Agora? Agora... Ficou interna essa. Mas enfim, não sabemos se será publicado. Se for publicado, se terá audiência, mas enfim, a ideia é registrar. Já começou mal. Que nem a gente fez da última vez. É uma pauta espontânea. Exatamente. A ideia é posteridade. Exatamente, a ideia é posteridade, assim como foi. O 19 teve um bom engajamento, não teve? Você começou chamando de Zonecast, vai ser publicado sim. Então tá certo, então vai ser publicado. Então beleza. Tem que ser. Então beleza. Qual que é a ideia de hoje? No site temos o Fernandão explicando como viu pela primeira vez, como se apaixonou pelo esporte ou pelo basquete, como a figura do Karim Abdul-Jabbar foi importante para ele. Tem o Dô contando um pouco da história do Saints também no site, como ele se apaixonou pelo futebol americano e tudo mais. E tem o Rafa falando da relação com Colts, com Yankees e a porra toda. Só que, e o resto do grupo? Não sabemos o resto do grupo. E o Eric? Ninguém sabe da minha De onde relação com vem? Oscar Schmidt, por exemplo. Ninguém. Não, essa todo mundo já sabe. Bastante. A gente não sabe, por exemplo, o Eric. O que deu na telha do Eric resolver Orlando Magic? Falta de amor próprio. Doença. Mas a gente pode começar a entender algumas coisas. Let it begin! Let it begin! Let it begin! Então tá bom. Henriqueta, da onde veio a paixão pelo esporte? Qual foi seu ídolo? Como escolha de time? Conta alguma coisa curiosa. Só não pode falar do Oscar. Bem lembrado, Luquiba. Não pode falar do Oscar. Mas não sei por que vocês acham que eu falaria do Oscar, né? Mas eu tava assistindo aos Oscar. Vai lá. Bom, não sei, tem que pensar. Passo. Não, é mentira. Você sabe. 2 horas pra fazer isso aqui. A gente tá conversando sobre isso. Eu não sabia que ia começar por mim. O cara não tava pronto pra isso. Passo ou repasso? Um jogo de futebol americano. Não, mas falando sério. A paixão pelo Flamengo vem de família, né? Assim, minha família, graças a Deus, vem de uma tradição boa, assim, de rubro-negro. Várias Meter bufadas aqui. Flamengo no rolê. Ele tem que trazer. Mas a paixão pelos esportes americanos veio com a chegada dessa maravilha à minha casa, pelo menos, chamada ESPN, né? Que era o único meio possível. Que era este canal, publi. que era esse canal É publi, de é publi, é TV, publi. Hashtag é publi. que antigamente era o único que passava esportes americanos. Né? Não sei o nome do canal. O canal vermelhinho. Tá bom, já complicou tudo, já tá. Eu não vou cortar isso, vai, manda ver. E aí, em 2002, eu liguei no canal vermelhinho e tava passando um jogo de beisebol, que por acaso era um jogo das estrelas. Então, inclusive, parecia um jogo bom, né? Eu fiquei empolgado, eu começava vendo os melhores jogadores. E o jogo terminou empatado, foi uma bosta. Foi o único jogo até hoje das estrelas que terminou empatado, se eu não me engano. Mas mesmo assim, eu acho que eu resolvi continuar vendo, né? Porque tinha algum parafuso faltando na cabeça. É tão ruim que eu vou ver de novo. E aí eu voltei a ver nos playoffs com o nosso queridíssimo San Francisco Giants, né? Que tem eu, você e Fernandão aqui de torcedores fiéis. Exatamente. E aí sim, nosso verdadeiro ídolo, Barry Bonds, destruindo até que aquele que não deve ser nomeado acabou com as nossas chances na World Series. E aí, quando o Giants perdeu a World Series, acho que isso também, novamente, não me fascinou. Assim, o time que perdeu, eu torcer. Sofri por muito tempo, mas fomos tricampeões depois, então valeu. Exatamente. Tudo valeu a pena. 10 anos, 3 títulos. Intercalados. Exatamente. Bonito, Rafik. Então, já que... Poético. Então, beleza. E o teu ídolo fica sendo Barry Bonds? Claro, eu não vou no Hall da Fama do beisebol até ele entrar lá. Não, mentira, tem uma exceção agora, né? Se o Bolt entrar, eu vou. Vamos contar O meu asterisco é que eu vou se o Bolt entrar. É isso, então assim, o próximo episódio é exatamente esse que o Rafa falou. Se ele entrar, quer dizer, ele vai entrar um dia. Quando ele entrar, provavelmente vai ser antes do Barry Bonds, porque o Hall da Fama é feito de recalcados hipócritas. Esse é o papo para outro episódio. Já Vai até hoje, hein? Quem? Também é um Pitbull. absurdo.
Tem vários absurdos. Mas, enfim, aí eu vou lá com a camisa do Barry Bonds em protesto pra cerimônia do Bruce Bolt. É isso. Boa, é isso aí, gostei. Tem Foi aqui meu protesto irrelevante, porque tá todo mundo cagando. Já que você falou só de Giants, tem alguma história muito, muito bacana assim de Giants pra você contar? História muito bacana. Tem que eu fui nos playoffs em 2014, na final de conferência, em St. Louis. E peguei um trenzinho pra lá, de Chicago. E aí eu cheguei antes do jogo, porque, né, uma pessoa que já te dá esse trabalho inteiro vai chegar lá 1 hora antes e ficar vendo os jogadores lá fazendo batting practice. E aí o Matt Cain, que tava lesionado, foi pegar sei lá o que foi fazer na torcida. Foi falar com a torcida. Eu tô com a camisa do Matt Cain aqui, vocês não podem ver, né, porque é um podcast, não é um YouTube. Mas o bastidor vai ver eu tirando o casaco aqui. Talvez dê pra ouvir o barulho do zíper sendo removido. E é da jaqueta. Do chefinho. É o moletom do chefinho. Tem essa foto lá. Eu tenho essa foto. Camisa aberta. Enfim. Tirei uma foto com ele e pedi um autógrafo. E falei que ele era meu ídolo. Ele provavelmente não se lembra disso, mas eu me lembro até hoje e tenho a foto salva. Mas esse é o papel do fã, né? Se Exato. lembrar sempre. Isso. E ser chato, né? Assim, o ídolo tá lá, só queria, sei lá, dar oi pro sobrinho que tava na arquibancada, né? E vai o pentelho lá tirar uma foto, pedir um autógrafo. Você fez bem demais. O Rafik, como deu uma entrada aqui, uma intrusão na sua fala, eu vou chamar o Rafik agora pra falar como surgiu isso. Tá vendo? Perdeu a partida de xadrez já? Ainda não, tô jogando, Ainda não? mas eu consigo falar e jogar, não é nenhum problema. Meu Deus do céu. É muita habilidade. Então, Rafik, Polivalente. como surgiu o esporte pra você? É uma boa pergunta, porque eu já me lembro, já que com 2 anos e meio, acordar todo domingo para ver Fórmula 1. Então, como é que surgiu isso, eu não lembro. Eu também me lembro que com 3 anos de idade, eu já estava louco de correr, enchendo o saco do meu avô, que eu tinha saído com meu avô, porque eu tinha que voltar correndo para casa, porque eu tinha que ver a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 92. Então, como surgiu na minha vida, eu não faço a menor ideia. Isso já nasceu comigo e vem comigo desde berço. Eu não faço a menor ideia de como surgiu. Sabe o que eu lembrei agora? Do Porchat perguntando qual é a primeira lembrança que você tem de criança. Tipo, eu não consigo lembrar de uma lembrança de 10 anos de idade. Ele tá falando de 2 anos de idade vendo Fórmula 1. Eu acho que a minha é o Senna. Fatalmente eu sei. Acho. Porque eu lembro de falarem dele antes dele morrer. Eu não sei se eu lembro da morte dele. Mas assim... Não, o dia da morte do Senna eu lembro como se fosse hoje. Não, mas aí acho que isso marcou pra todo mundo, Quase né? todo mundo aqui. Isso é marcante. E chorei dias, inclusive. Isso é bem tenso. Mas, Rafik, beleza. Fica claro, então, que você não sabe como isso surgiu, mas beleza. Pelo beisebol, quando teve alguma coisa que fez assim... Antes de mais nada, né? O que fez apaixonar pelo beisebol? Depois, por que Yankees? Não vem falar 27 títulos, senão você vai tomar uma petarda de todo mundo aqui. A segunda pergunta é muito fácil de responder. Mariano Rivera. Ponto. Aí é boa. Perdoado. A história dele é uma coisa fantástica. Mas a primeira coisa que é interessante. Eu também, a TV a cabo tinha mal chegado no Brasil. E eu sempre gostei de esporte, obviamente eu já vou zapear o canal de esporte. E provavelmente, eu não tenho certeza agora, o canal Vermelhinho estava passando a reprise de algum jogo de beisebol, que era o St. Louis Cardinals, inclusive. Eu lembro disso. E eu falei, que jogo interessante, diferente. Regras esquisitas. E eu botei como desafio eu entender as regras. Então eu comecei a assistir aquilo e eu botei na minha cabeça, eu vou entender essas regras só vendo o jogo. E consegui fazer isso. Mas ao fazer isso, falei, gostei do jogo. E aí foi. Né? Inicialmente eu dizia que eu torcia pro St. Louis Cardinals, mas também assim, não conhecia porcaria nenhuma. E simplesmente porque era o jogo do primeiro time que eu vi, o time do primeiro jogo, era a época do Mark Maguire. Mas depois que realmente eu conheci um pouco mais e conheci a história do Mariano Rivera e tudo mais, torcer pro Yankees foi óbvio. E o mais engraçado, eu tenho isso na minha vida, normalmente eu começo a torcer nas tragédias. E eu comecei a torcer justamente em 2001. Quem conhece beisebol sabe que eu comecei em 2001 com o Yankees e principalmente com o Mariano Rivera. Nossa. Na verdade, assim, quando você começa a entender o beisebol, não torcer pro Yankees é estranho, tá? Meu Deus do Se você céu. entende o jogo, não faz sentido nenhum você torcer pro time.
É aquele tipo de torcedor acomodado que só quer torcer pra você tá ganhando, sabe? né? Não se importa com o esporte. Não. Quem que é o campeão? Aí eu ia escolher. Então, torcer pra ele. Você acabou de descrever o torcedor do Patriots. Não, porque todos os times de Boston. É verdade. É, sim. Não precisa nem ir. Amendoim, é isso aí. Mas a FIC tem alguma história marcante pra você? Bom, é claro pra gente que Olimpíadas é o ápice do tudo que você ama e tudo mais. Mas assim, qualquer outra coisa, ou De o próprio esportes? Olimpíadas. Gente, nada se compara a assistir na primeira fileira, ao vivo, a medalha de ouro do Rafaela Silva na Rio 2016. É algo que eu vou guardar para sempre na memória. O próprio ouro também do vôlei. Mas eu acho que mais até importante que o ouro do vôlei, o Brasil e a Argentina nas quartas de final, gente. O embate entre a torcida brasileira e a Argentina no Maracanãzinho também foi um negócio de louco. Também foi algo bem marcante. Os Jogos Olímpicos foi uma experiência única na vida, né? É algo que não volta. É fantástico. Eu recomendo que todo mundo que possa um dia vá. E pra quem não sabe, a foto de perfil do Rafik é o mascote, o Vinícius, o mascote da Rio 2016. Exatamente. É isso aí. Bom, Rafik, obrigado. Muito obrigado. Agradecido. E agora eu vou pra Ana. Porque a Ana não estava no último. Então já vamos logo com a Ana. Vamos saber um pouquinho mais aí. Porque a gente só sabe que a Ana manja pra caramba. E como o Eric diz, a Ana dá aula para vários assuntos no Tailgate, não é verdade, Eric? Total. Exatamente. Viva! Ô, louco. É isso aí. Então, Ana, por favor, onde surgiu? Vou falar um monte de merda aqui. É o álbum. É pra eu já falar? Já solta, tá. solta o pau aí. Esporte, acho que primeiras coisas, acho que foi mais futebol mesmo, porque, né, é o esporte aí que o brasileiro mais assiste, em casa era o que mais se assistia. Mas eu acho que eu me interessei mais, acho que primeiro Copa do Mundo, sempre gostei muito, Copa do Mundo, Olimpíadas, sempre gostei demais. Lembro muito da Copa de 2002, acompanhei muito de perto. E acho que me interessou mesmo como um esporte para acompanhar foi NBB. A primeira coisa que eu comecei a acompanhar foi basquete, porque tinha um time na cidade que eu moro, né, Uberlândia, que era o Nitri. E eu me interessava muito e eu ia em todos os jogos que o Nitri jogava em casa. Acompanhava, os que jogava fora eu ficava acompanhando e tal. Quando tinha a sorte de passar na emissora azul e vermelha, Mandou bem. eu assistia, mas assim, todos os jogos em casa eu acompanhava. E eu fiquei esse tempo aí até o time sair de Uberlândia, né? O time acabou saindo de Uberlândia e a cidade, assim, foi mais para o vôlei, mas eu nunca me interessei muito. E eu fiquei um pouco afastada, assim, de esporte, mais assim, eu gosto, mas eu não acompanho nada. Basicamente isso. Até que eu entrei na faculdade de jornalismo e aí eu conheci um amigo que era doido com a NFL. E aí ele ficava me enchendo o saco, né? A temporada ia começar em setembro, começou o ano ali em março, né? E aí ele ficava falando, vai ter a temporada da NFL e tal. E aí eu já fui começando a ver os times e tudo mais. E quando foi começar a temporada, eu falei, gostei aqui de 2 times, gostei do Broncos e gostei do Houston Texans. Meu Deus do céu. Putz, escolheu certo. Boa escolha. Aí ele falou assim, Não sabia você. ele como um bom torcedor do Colts, falou assim, pelo amor de Deus, vai pro Broncos, tem o Peyton Manning. E aí eu comecei a acompanhar e me apaixonei pelo Broncos. Mas eu tenho uma história interessante aqui vou até puxar a próxima pessoa que vai falar, que vai ser o Fernandão, já vou escolher. Boa, gostei. Que, isso aí. na verdade, o beisebol que foi ele que me introduziu na minha vida. Porque o que aconteceu ele foi me chamar pro projeto do MLB da Massa. E eu acompanhava o Broncos, basicamente. Era o que eu assistia, o que eu acompanhava. Só que já tinha uma pessoa falando no NFL da Massa do Broncos. Então não tinha como eu entrar nessa vaga. Só que ninguém assiste o Colorado Rockies no Brasil. Basicamente, tipo, sei lá, 10 pessoas. E aí ele falou assim,
que você não tenta aí aprender um pouco de beisebol? Aí eu fui me interessar para poder aprender de beisebol, para poder falar do Colorado Rockies pro MLB da Massa. E foi assim que eu me apaixonei pelo beisebol. É muito bacana. Essa aí do Esportes da Massa é legal. Muito obrigado, Fernandão. O Esportes da Massa uniu bastante gente, né? Se a gente parar pra pensar também. Porque você me chamou pra fazer, e também, pelo mesmo motivo da Ana, ninguém queria saber do Padres no Brasil. Verdade, perguntei se você queria fazer o Padres. E eu tenho um carinho, exatamente, eu tinha um carinho pelo Padres. Inclusive, ficou vários anos o seu nome no meu celular como Felipe Padres. Não, foi bacana. É divino, né? E a partir do Broncos e do Rockies, eu fui para os outros times também do Colorado e virei uma pessoa que assiste esportes do Colorado. E escolheu o melhor estado para ir viajar, né? Belo estado, Não vou falar por quê. Não vou falar por quê. Mas tem o Festival de Cerveja. Temos o Festival de Cerveja. Mas, Ana, voltando, vamos lá. Então, você já acabou explicando quase tudo aí. Já expliquei tudo, já falei muito. Do time, não sei o quê. Mas eu queria saber um momento mais marcante para você. Não vale falar Super Bowl do Broncos. Momento mais marcante. Super Bowl do Broncos. Não, mas não vale, não Não, vale. eu vou em outra. Eu acho que foi muito... Pô, sacanagem. Sacanagem. Eu sou torcedora do Botafogo mesmo. Está acontecendo um momento. Tem o Avalanche na Stanley Cup. Exato. Mas o momento mais marcante, eu acho que, pra mim, de assistir... Eu nunca fui muito de assistir em estádio. Nunca fui nos Estados Unidos ver jogo, então eu não vou ter esse tipo de história. O Botafogo eu vi um jogo só na minha vida e foi bom. Foi uma vitória de 3-1 do Palmeiras, mas foi tipo no meio do Campeonato Brasileiro, não tem nada de marcante. Acho que ir nas Olimpíadas do Rio foi muito legal. Vi alguns esportes, foi bacana. Vi a seleção americana contra a Venezuela. Mas eu acho que, assim, de assistir, eu não vou no Super Bowl do Broncos porque foi a minha primeira temporada assistindo. E, assim, talvez eu não tivesse muita dimensão do que estava acontecendo. Eu acho que as 2 viradas de 3-1 dos Nuggets nos playoffs da bolha. Gosto. Esse foi muito legal, porque foi algo que você... Eu tava assistindo, assim, não acreditando aquilo. Não acredito, uau, aconteceu. Foi, assim, muito bacana. Boa. Bela escolha. Na Flórida? Eu tava esperando assim, o que será que aconteceu? Só na Disney. A história tá É o pronta. medical moment, né? Isso explica porque o Eric torce por Orlando, né? Boa, verdade. Já tem boas... Ele ama o Mickey. Exato. Falei muito, agora vai Fernandão. Isso aí. Agora, respeitando a vontade da Ana, Fernandão, é contigo. A gente já conhece um pouco da tua história, um pouco do carinho, mas a gente quer saber mais agora, e com o coração e com a sua voz. Não, claro. Cara, assim, acho que para todo mundo que tá aqui, de certa maneira, talvez nem tanto pro Eric, mas... Caramba, essa foi boa. Mas por conta do futebol, né? Eu não sei se o Eric tem, né, uma relação muito profunda com o futebol, a ponto de falar assim, o meu primeiro esporte foi futebol e talvez por ele eu fui introduzido a outros vários. E para nós... O Jack. E assim, a Nete falou aqui, né, do lance do futebol, do Botafogo, e o meu o Henriqueta falou do Flamengo, e o meu é com o Vasco, né? Minha família também, toda vascaína, meu pai jogou nas categorias de base do Vasco. E desde muito cedo assisto os jogos do Vasco. O Rafik tem lembranças de 2, 3 anos de idade. Só um parênteses, o Fluminense é minúsculo, não tem ninguém aqui. E até uma Madureira, mas o Fluminense não tem. Exatamente. E eu tenho lembranças do título do Carioca do Vasco de 82. Eu tinha também 3 anos e pouco. E, assim, claro que eu comemorava por inércia, né? Via meu pai comemorando e ele é vascaíno, comemorava também. E depois isso foi crescendo e o futebol, de fato, foi o esporte que me colocou em outros esportes. Só que lá pelos idos de 86, a Bandeirantes começou a transmitir a NBA em VT. E essa história eu conto, né, no Tailgate, com um texto que eu escrevi, sobre o meu impacto ao ver o Kareem Abdul-Jabbar. Não porque eu tivesse achado ele tecnicamente maravilhoso, porque eu não tinha nem condições de avaliar tecnicamente se ele era bom, se ele era ruim, nada disso. Mas quando um moleque de 7 anos, como eu era na época,
viu um cara gigantesco, careca, usando óculos e fazendo o gancho dele, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. E eu me lembro, eu morava em Alagoas nessa época, pedi meu pai para cortar no meio um pneu, e com esse pneu eu fiz no quintal de casa 2 cestas. Saúde. E eu ficava o dia inteiro com uma bolinha, que eu tinha uma bolinha vermelhinha pequenininha, fazendo o movimento do gancho do carimba do jabá, assim, centenas de vezes durante o dia. E ele foi meu primeiro ídolo e talvez seja o meu maior ídolo dos esportes americanos. Acho que hoje eu tenho uma relação de amor, de fato, muito maior com o Dodgers. Eu adoro o Lakers, sim, mas eu não sei, o beisebol é o que o Henriqueta falou, né? De repente você vê um troço, o Rafik também falou disso do beisebol. É um esporte tão diferente da nossa lógica, da nossa estética esportiva, e quando você tem um contato com ele, você fala, porra, que troço diferente, que troço estranho. E você tem vontade de aprender, você tem vontade de conhecer como é que aquele negócio funciona. E foi isso. E eu acho que o Rafik acabou de perder uma partida. Não, eu acabei de ganhar. Acabou de ganhar. Então Também tá achei bom. que tinha perdido. Imagina o que ele faz quando ele ganha, então. Quando ele perde. E foi isso. E aí, claro, né, a minha porta de entrada para os esportes americanos foi o Los Angeles Lakers, foi o carimbo do jabá. E eu fiquei durante muito tempo vendo NBA por conta da Bandeirantes transmitir as temporadas de NBA aqui no Brasil. E mais tarde fui saber o que existia de outros esportes em Los Angeles. Porque eu já tinha decidido há um tempo que eu só torceria para os times de Los Angeles. E foi assim, lá em 2003 eu fui atrás de outros esportes. Aí descobri os Dodgers, descobri os Kings e descobri anos depois, e aí, Henriqueta, eu tenho uma coisa em comum com você, os Giants foi meu primeiro time na NFL. Só que eu falei, pô, o dia que aparecer um time em Los Angeles, eu deixo de ser, eu continuo com um carinho grande pelos Giants, mas vou torcer para o time de Los Angeles. E foi assim, em 2003 eu falei, pô, vou começar a saber e fui atrás do beisebol. Descobri o beisebol, descobri os Dodgers. Gostava muito de ler as coisas na internet, tinha pouquíssima coisa ainda, mesmo o site da MLB não era um troço assim tão fenomenal. Mas eu gostava de ler, gostava de ver os melhores momentos dos jogos. Só que foi só em 2008 que eu, de fato, me tornei um torcedor dos Dodgers por conta de um cara, Manny Ramirez, que o pessoal aqui do Boston Red Sox conhece e gosta tanto quanto eu. Por que o Manny Ramirez? Porque, sei lá, era um cara irreverente, era um cara diferente, um cara engraçado, né? Eu fui saber um pouco mais sobre ele. Casado com uma brasileira. É isso, o cara que não parecia que não estava nem aí para nada, né? O cara tinha uma função gigantesca, importantíssima, era já um dos grandes caras da liga e parecia que estava ali batendo uma peladinha de fundo de quintal, tranquilo e calmo. E foi isso. E aí eu me tornei um torcedor dos Dodgers mais sério e isso foi crescendo, foi aumentando cada vez mais a ponto de anos depois eu começar a me decepcionar com algumas derrotas, principalmente as derrotas para o St. Louis Cardinals, e um pouquinho de inveja, né, de poder ver os Giants em 10, 12, 14 e conseguir ser campeão. E saber que os Dodgers já vinham de uma seca bem grande, né, desde 1988, e que essa seca só acabaria em 2020, com muita gente ainda dizendo que é a temporada Mickey Mouse, né? São toscos os que falam isso. Por que você não gosta do Mickey? Você não gosta do Mickey? Isso dos dois esportes, né? Não, é um absurdo, né? A também. temporada existiu, né? Só botou um asterisco nela. Exatamente. Não, mas o asterisco tem... eu ia falar. Também. E é isso, né? E foi assim que as coisas aconteceram. Mas o grande culpado de tudo isso é o carimbo do jabá. Nada é maior do que ele, nada. Eu adoro o Clayton Kershaw, eu adoro Sandy Koufax, é um cara que eu sou apaixonado. Adoro ver lances dele no YouTube, já vi a final de 65, jogo 7 contra o Minnesota Twins, sei lá, acho que umas 5, 6 vezes. Adoro ver aquele jogo, adoro saber da história desse jogo, né? Que ele faz o jogo 6 e com 3 dias de descanso só, ele faz um jogo completo com shootout, jogo 7. Então, assim, é algo espetacular. E é isso, adoro conhecer, adoro a história do esporte e acho que, assim, o beisebol, ele, para além de ser um esporte muito legal, ele é um esporte de história, de fato, né? Você vai, sei lá,
1700 e alguma coisa, quando o protótipo do beisebol chega nos Estados Unidos, vindo da colonização inglesa, para se tornar o que, né, os americanos chamam de o passatempo, né, preferido do país inteiro. E para a gente aqui, todos nós do Tailgate, acho que isso é unânime, talvez o esporte que a gente mais goste. Eu, pelo menos, é o esporte que eu mais gosto dos americanos, e talvez até hoje até mais do que o futebol. O futebol eu me afastei um pouco, mas o beisebol é o esporte que eu mais gosto, porque eu já falei isso uma vez, talvez em conversas não oficialmente, como hoje eu estou falando. O beisebol é um esporte onde tudo faz sentido. Você não faz um movimento, você não tenta um swing, você não tenta um arremesso fora da zona de strike. Aleatoriamente, eu vou jogar aquela bola ali do nada. Não, tudo tem um sentido, tudo tem absolutamente um sentido, nada é feito ao acaso. Você não pode tocar uma bola para o lado, você não pode tentar arremessar a bola nos últimos segundos da sua posse, porque não tem isso no beisebol. Todo arremesso, toda tentativa de rebater uma bola tem um sentido que é fundamental para o jogo. Então, é isso que mais me cativa no beisebol. Tenho certeza agora que quem não curte beisebol vai tentar assistir, né? Porque eu falo isso sempre. Na voz de Fernando. Não, Fernandão falando de beisebol, qualquer um vai querer fundamental, assistir. É fundamental dar uma oportunidade pro beisebol, cara. Assim, é claro, no começo é um esporte diferente, porque esteticamente é completamente diferente do que a gente tem hábito, né? Mesmo os esportes coletivos. Você sabe, é um time de um lado, um time do outro lado, você levanta a bola, o outro corta, você toca a bola para o cara fazer uma cesta, você toca a bola para o cara fazer um gol. O beisebol não é um cara contra 9. O tempo inteiro. Isso, sabe? E com uma figura central, talvez, na posição que eu acredito seja mais importante, que é a posição do arremessador dentro do jogo. E que no primeiro momento parece que o cara está só tacando umas bolinhas, né? Lá naquele cara que vai rebater, mas na verdade não. Nós estamos falando de um cara que consegue acelerar uma bola a 160 km por hora, ou mais do que isso, que faz milhares de rotações por minuto numa bolinha que ele arremessa a 18 metros de distância. Então, assim, é um esporte espetacular, não tem nada que se compare ao que é o beisebol. Nada, não existe esporte para mim. Eu conheço muitos esportes, gosto de muitos esportes, mas desde que eu passei a me interessar mais profundamente pelo beisebol, por tudo que eu falei aqui, pela história, pelo jogo em si, e por esse valor de toda a ação do beisebol, para mim não tem nenhum esporte que se compare. Muito bom. Momento mais marcante, Fernandão. Cara, momento marcante. Eu não sei, cara. Eu já vi tanta coisa. Eu acho que o momento marcante é o primeiro gancho do Carimbo do Jabá. É isso. Que foi o que desencadeou tudo. É isso, é o primeiro gancho dele. Quem já viu o gancho do Carimbo do Jabá sabe do que eu estou falando. O lance tem um nome. É o gancho, é o troço fora do comum. Não tem nada igual. Aquilo cativa. Isso foi talvez o momento. Claro, tem vitórias do Vasco muito legais, tem uma virada do Vasco em cima do Palmeiras depois de estar perdendo de 3-0. Final da Copa Mercosul. Tem a oportunidade de ter ido ver a final da Copa Libertadores de 98 lá em São Januário. Tudo isso é muito legal. Mas, por isso, né, um menino de 7 anos de idade que viu um lance de um esporte que, sei lá, não era uma coisa que me chamasse muita atenção nos primeiros anos da minha vida. E a partir disso virou uma paixão por um cara e que me abriu as portas para conhecer outras coisas. E imagina só, não só isso, né? Conhecer vocês também a partir disso. Imagina o gancho do Carimbo do Jabá é o culpado disso aqui, de certa forma. Pelo menos você deu a sorte que esse ídolo nunca te desapontou. Não, esse não. Dentro ou fora das quadras. Esse é irrepreensível, é um cara... Pois é. Né? Nome de prêmio. Além de ser um jogador que, né, não precisa nem falar muito, é uma figura humana, um cara, um lutador constante, fantástico, Carimbo do Jabá. Salve pra ele então. Salve! Eu só queria dizer que o gancho do Carimbo do Jabá é tão emblemático quanto a cesta de 3 do Ray Allen. Você achou que eu ia falar, tá vendo assim, pensam besteira. Todo mundo sem vergonha. Nossa senhora.
Meu Deus do céu. Tá bom, então. Rafa, você passou mal algumas vezes aí, acho que com o Rafik perdendo, sei lá, que você deu... Tô torcendo por ele. Então agora vamos com você. Ele tá fazendo jogadas baixas. É a união do Youngs. Mas a gente já entende que o nível dele é um pouco baixo. Então vamos lá. Tá no sangue, amendoim. Entende. Qual mate ele perdeu agora? Ele perdeu com um cavalo. Um cavalo que comeu uma rainha. Um bagulho assim. Beleza, Rafão. Ele tá precisando do mate? Na geladeira tem ali. Nossa, meu Deus do céu. Rafão. Exatamente. Eu também sou. Perdi tudo, todas as piadas já. Já fizeram tudo. Rafão, beleza. Começa a falar do Corinthians então pra gente entender onde aconteceu. Na verdade, assim, na verdade eu sou jogador caro, né? O meu texto tá publicado, é só ir lá e ler. Não tem que ficar repetindo o que eu já escrevi. Então, o pessoal que quer interesse, vai lá e procura. Acho que é isso. Nossa senhora! Mas. Se é pra falar, vamos falar. Foi você... Meu texto, Ô, Rafik, foi você que falou que tem problemas de interação Sexual? social. Aí, ó. Ai, depois de tudo que aconteceu, vai lá, Rafa, fala aí. Cara, minha paixão começou pelo Coringão, com certeza. E o futebol me abriu um monte de porta, que eu fui conhecendo um monte de esportes. Eu acho que a gente é uma geração muito privilegiada, assim, a gente viu muito cara fora de série. Esse é incrível, assim, o quanto, assim, todos os esportes, no tênis, no futebol, no basquete, qualquer esporte a gente viu muito cara muito fora de série. E aí é impossível a gente não se apaixonar por esportes, né? Então acho que eu comecei, lógico, pelo Corinthians, tem um monte de momento marcante em estádio, não sei o que, conhecendo um monte de coisa diferente, vivendo uma coisa legal. Depois eu comecei a torcer pelo Lakers pelo simples fato de eu começar a acompanhar basquete quando tinha Kobe Bryant e Shaquille O'Neal jogando pelo Lakers. Então assim, não tem como não se apaixonar por um time como esse, né? Então assim, eu vi caras fantásticos, como eu falei, beisebol, quando você começa a entender, é impossível você não torcer pro Yankees, né? Então... Você entende a modinha, né? É sempre quem tá ganhando. É impossível. Não, senão eu torcia pro peito. Tá maravilhoso essa troca aqui. Se você acompanha até antes de 2001, Você queria porrada, não queria, Eric? Aqui, ó, já colocamos um do lado do outro. É isso aí. Eu comecei a acompanhar futebol americano já um pouco antes, então já sofri com o Colts antes até chegar o Peyton Manning e resolver o meu problema, né? Então, e aí dá uma luz no fim do túnel pro Coltão. Então assim, acho que... Só um título pro Peyton Manning. Mas Lamentável, é ótimo, né? É ótimo. É o mesmo que ele deu pro Denver. 16 anos contra 4. É o mesmo. No fim, é um. Aí, você queria porrada, tá rolando, Eric. É isso aí. E eu sei que a próxima pergunta é momentos marcantes. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, que eu vi alguns momentos que eu acho que são marcantes. Pude ver meu time ser campeão mundial no Japão. Eu vi Portugal ser campeão na Você foi no França, Japão? em cima da... Fui pro Japão. Uma história maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Eu vi Portugal ser campeão em cima da França, na Eurocopa. E eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, foi um puta negócio legal. Eu vi o penúltimo jogo do Derek Jeter no Yankee Stadium. Não consegui ver o último, porque ele jogou muito mal naquele penúltimo jogo e teve que jogar mais um. Para poder encerrar bem. Então, assim, acho que eu passei por algumas coisas bem legais, assim. Acho que sempre fui muito feliz com o esporte. Conheci todos vocês graças a esses esportes maravilhosos. E acho que é isso, cara. Mais alguma pergunta? Não, fechou. Posso responder mais uma ou duas. Não, fechou. Né? Foi bem isso, né? Aí, ó. Porque agora a gente nem precisa ler o texto. Não, mas o texto tem alguns segredos. Vale a pena ler. Tem em breve sai o plot texto do twist. Mundial do Japão. Né? Plot twist. Não, Plot twist. não vai escrever não. Português é difícil. Se vocês deixarem o e-mail, você ganha um PDF com a foto do Rafael. Um panda no Japão. O texto é base do roteiro do Pink Blinders. Ai, maravilhoso. Eu queria chamar o Luquiba agora pra continuar a trocação,
Mas como a gente vai ouvir muito de Boston, eu vou deixar por último. Né? Ou não. Não, é melhor não, porque Eu a acho gente que alegra o pessoal depois. Acho Né? que você podia pular essa parte. Então vamos lá, Luquiba. Você vai contar agora. Você pode falar do São Paulo, você pode falar do Patriots, do Tricas. Fala de quem você quiser, Luquiba. Fala Não, Você era caseiro também? não. Ó, a época de São Paulo é a época boa de São Paulo de Tele Santana, não é Nutella, é raiz. dele era o Raí, era o Era o raiz, exatamente. Ele curte um é. negócio mais maduro. Era o rei do Morumbi, não tem nem o que falar. Mas não vou falar de São Paulo. Eu acho que uma história muito parecida com a do Doima, a gente estava conversando hoje, né? Tirando o fato dele ter o talento de quase virar profissional, o meu era talento zero, mas eu era muito ativo também quando criança, praticava todos os esportes. E futebol, óbvio, né? Para nossa geração começou, mas pela falta de talento, pela altura, eu acabei indo para o basquete, né? Que é onde eu acho que eu ia ter um pouquinho mais de sucesso. Moro perto do Palmeiras, né? Frequentei muito o clube do Palmeiras, joguei futebol de salão e basquete pelo Palmeiras. E aí começou a paixão pelo Celtics, não tem como associar o verde com o verde, então... Que merda, né? Melhor que o Corinthians, Meu mas Deus tudo bem. do céu, cara. E aí foi, cara. Eu comecei a jogar basquete, comecei a acompanhar o Celtics naquela draga que é a década de 90 do Celtics, né? E aí apaixonei. E eu gosto, pode até fazer piada com o Patriots e tal, mas assim, eu gosto do underdog, eu gosto do azarão. E na época que eu comecei a torcer para os times de Boston, exceção Patriots, eram tudo azarões. Então eu fui, como o Rafa falou, fui muito privilegiado de ver todos os meus times ser campeão. Tem gente aí que passa a vida inteira sem ver isso. Eu ia em décadas, sei lá, 20 títulos quase, vai somar tudo. Então é bem tranquilo. Eu não sou palmeirense, eu sou São Paulino, tem mundial. Ah, não! Aí na produção, eu fiz uma leitura labial aqui que ela falou assim. Eu falei assim, não tem mundial. Meu raciocínio tá certo. Eu só entrei no lugar errado. Eu tinha esquecido que o Celtics tem verde, Lucas. Agora não vai dar. Você já foi no Garden e vestiu a camisa do Celtics, tá falando o quê, menina? A gente é tão privilegiado de ver tanto jogador fora de série que nem a gente viu os mais fake fora de série também. Tem Tom Brady, por exemplo. Fake fora de série, entendeu? É o amor, ele tem a fotinho ali do Tom Brady no quarto, que nem você tem a do Paul George. Agora que o Tom Brady foi para outro time, pode jogar até os 50 anos. Ele já tá até andando de vermelho ali, Tampa Bay, já. Mas então, eu comecei a acompanhar o Celtics, gostava bastante do basquete, sofri bastante na década de 90. Aí comecei com o Fernandão a pesquisar outros esportes. Aí no começo da época, 2000, fui pro beisebol. Gostei também, me apaixonei pelo esporte. E aí eu fui, qual que é o azarão daí? Aí eram as duas opções, era Cubs ou Red Sox, né? Que eram as duas maiores maldições da época. Aí eu falei, bom, Boston, vamos para Boston. Fui privilegiado em ver a virada em cima do Yankees, né? Fenomenal. Não é um ponto alto, né, da nossa próxima pergunta, mas é fenomenal. Aí conheci o hockey, acho que pela Bandeirantes, não foi pela vermelhinha. Né? Poderia falar desse Não pode falar do Bandeirantes. Tá? Bandeirantes não tem problema, é aberto. Rei do Luciano do Vale. Tá mais vivo. Tem geração que não vai conhecer Luciano do Vale. Do Datena era de lá, não é? Não faço ideia. Datena era. Continua. Aí comecei a acompanhar, né, o hockey. Na época também o Bruins era também 30 anos quase de fila, então foi bom. Gostei do estilo Big Bad Bruins, naquele, né, jogo físico, da porrada. É o tipo de hockey que basicamente eu gosto de assistir. E aí eu só comecei a acompanhar futebol americano quando já tinha passado os títulos, né, dos Patriots. E aí eu fui meio que por inércia, torcer, já estava torcendo para todos de Boston, então vai. Mas assim, dos 4, o Patriots é o time que eu menos acompanho, né? Não é a minha paixão. Minha paixão Foi na modinha. é que nem você com o Denver. Vai na inércia, você vai pegando os times. E aí, tipo, o Patriots é o que eu menos acompanho. Minha paixão sempre foi o Celtics, hoje é mais o Bruins, né? Mas aí é outro papo. E, cara, o Rafão descreveu bem. A gente é muito privilegiado em ver tanta gente boa aí jogando. Se você pegar todos os esportes,
principalmente os americanos, a gente tá vendo o Mike Trout jogar, a gente tá vendo o Kershaw jogar. Não, peraí, vamos falar de jogador que ganha título, gente. Mas se você mensura o melhor jogador que ganha título, é tipo Yankees falar isso. Na cabeça dele, o Jeter é o melhor shortstop da história. Então, assim, não dá pra discutir. Tá vendo? Não dá pra discutir isso. É lógico, não tem que discutir, ele é. Boa sorte, Isso não tem discussão. Boa sorte pensando assim, então. Pelo amor de Deus, cara. A gente vê jogadores como, né, o Trout. Eu quero ter violência. A gente comenta esportes americanos, mas o UFC não tá A gente pegou o final de Michael Se bem que Jordan. se fosse pra ver o chefinho no UFC, ele só com aquele shortinho, sem camisa. Aí eu... Besuntado. É o besuntadão de Jundiaí. A gente pegou Roger Federer e Nadal. Cara, isso aí. E o Djokovic. Apesar de tanta coisa boa. A gente pegou até o Tiger Woods no Michael Phelps. Michael O Zen Bolt. Então, assim, é tanta Simone coisa. Biles. Cara, Messi e Cristiano Ronaldo. Há Há Não, mas 15 tem anos. outros melhores na história. Mas há 15 anos é muito difícil ter dois iguais. Fórmula 1, dois cara, os anos. melhores pilotos de Fórmula 1 todos fizeram história nos últimos 20 anos, cara, que era o que a gente pegou aqui pra assistir. Vivendo o Hamilton. Então não tem muito o que falar. O esporte pra gente é estar presente aí, não tem como não se apaixonar. É a frase lá do beisebol, eu expando pro esporte, não tem como não se apaixonar. E a gente viu o recorde do Kareem Abdul-Jabbar de pontos, né, na história ser batido também. Exatamente. Bem lembrado. Pois é. Qual é o melhor momento agora? Fiquei curioso. O melhor momento do Não é Cara, 2004. não, é que assim, não querendo ser arrogante, prepotente, assim, eu vi os títulos, então assim, isso pra mim não foi o marcante, foi emocionante, mas não foi marcante. Pra mim, marcante foi os jogos que a gente viu presencialmente. Que assim, pode não ter valido muita coisa, é uma vitória de temporada regular, mas assim, a emoção de entrar no Garden pela primeira vez, sabe, de ver o jogo do Celtics lá, isso pra mim vale mais do que os títulos. Eu tava falando com ele ontem, chegando aqui, o Patriots e Browns que a gente viu. Exatamente. Jogo, Assim, Patriots o Browns e na época era uma draga, o Patriots tomando uma porrada do Browns e aí 2 minutos consegue marcar 14 pontos recuperando um onside kick. Então, assim, Quem era o QB do Browns naquela época? Já Campbell, qual é o nome dele? Não é Josh Campbell, não. Júlio, sei lá, não é? Jogou no Washington também. Eu sei que Campbell. foi um que o Gordon acabou com o Patriots. Foi o ano do Josh Gordon. 2 touchdowns longos, assim, tipo, acabou com a Foi o ano que o defesa. Josh Gordon teve 1.500 jardas. E aí, o próprio jogo do Penguins também, né? Teve de tudo o no Chara virando o jogo a 10 Bruins minutos. perdia o jogo a 1 minuto de acabar. Empatou com 1 minuto, a gente feliz que a gente ia ver prorrogação. O Henrique falou, pô, nunca vi prorrogação. Aí, 13 segundos pra acabar, o Chara vira o jogo. Tipo assim, pô. Você não sabe se você comemora pela vitória ou né, fica triste pela prorrogação. Mas... o Bruins e o Penguins, os dois times muito fortes. Então, eu acho que pra mim são mais esses momentos, né? Não é tanto o título em si. O título é uma consequência do bom trabalho, mas você tá lá vivenciando aquilo, isso pra mim é o que mais marca, né? São as memórias que você guarda pra você. O melhor momento do Lucas tá por vir. Quando ele for ver um jogo no Yankee Stadium. Realmente, um Sox eliminando novamente o Yankees da pós-temporada. Deve ser lindo isso. Jogo top no Yankee Stadium. Mas olha, o Sox eliminar o Yankees na pós-temporada, primeiro o Bullpen tem que ganhar jogo na temporada regular. Não tem problema, ano passado foi igual. E aí a marra aconteceu e vocês perderam, então acontece. É isso, né? É isso. Só pra fechar com chave de ouro. Eles gostam de falar de 27, 30, sei lá quantos títulos. Mas eles foram o único que tomou de 3-0, 4-3. Então, assim, isso pra mim marca mais do que 50 títulos. Valeu quantos títulos? Valeu um título. Um título que marcou. Se você vai pesquisar lá quantos títulos tem, 30, beleza. Agora, se você vai marcar os melhores títulos, você vai sempre mencionar o título 2004. Ele vale menos que um outro? Não vale menos, ele vale tão igual, mas ele marca mais do que os 50 que vocês ganharam. Não vamos discutir mais, é igual, ele vale a mesma coisa. Vale um título. Mano, o Rafa não tem como, cara. É um título. Se você episódio de 2 não resolve. Talvez você botar o vermelho desligar? Se você ganhar a Copa do Mundo de 10-0 do time ou de 1-0, é uma Copa do Mundo, né? Ou vale 2? Mas aí você faz... Mas você sempre vai lembrar do Cintia, sempre Exatamente. vai lembrar do 7-1. A trajetória é uma droga. Um comentário pra cada título que você ganha. Não, você não faz, você faz pra aqueles... A gente sempre vai lembrar do 7-1.
tem como. Exatamente. É outra coisa. Parabéns. Boa comparação, Ana. Ficou claro para todos. Bom, é Parabéns. o único título na história de esporte que está documentado que aumentou a taxa de mortalidade da cidade. Certo? Mas assim, o mais interessante de É a tudo única assim, virada de 3-0 são quantos títulos? da história da MLB. Ô, Cleiton, são quantos títulos? São 30? 20? São 27. Então, quantos vocês assistiram de verdade? 2009 só, né? Então, eu assisti 3, então eu acho que eu posso falar mais pra Mas essa é minha vida. O Yankees tem 27 títulos, eu só assisti um. Ah, A Portela tem 22, eu só assisti um. Vocês estão se baseando em passado, eu falo do presente. Eu vi 3, vocês viram quantos? Não, mas isso então, é pra bem mim, o 3 vale mais do que 1. Mas isso é tipo de torcedor modinha, cara. Eu acho que é que joga a história toda no lixo. Você começou a acompanhar. Eu tô adorando a treta de vocês. Mas eu tô curioso. Eu tô curioso aqui. Eric, vamos conversar, porque exatamente. De pertinho. De pertinho, porque eu acho que essa é uma história que a gente precisaria ter um terapeuta aqui até, pra entender essa necessidade de sofrer, que é maior que a minha. Entendeu? É muito maior que a minha. Com essa camisa linda da Luz. Da Luz, exatamente. E eu vou falar de Luz hoje, claro. Você acha que não? Melhor time, o único time que tem trifita azul. É isso. Aí, ó. Não é qualquer um, não. Trifita azul é pra qualquer um. Eric, vamos lá. Eu acho que de todo mundo aqui... É chato falar... Eu sou mais velho, beleza? Não, mas não só isso. Foi infancialmente diferente porque teve mais contato com os esportes americanos desde o começo. Talvez o futebol não tenha sido o principal como para todos nós. Até como o Fernandão já até elencou isso aí. Como surgiu a paixão? Da onde veio? Foi passado de pai para filho? Foi você descobrindo o esporte? E aí depois o melhor momento. Mas aí a gente vai falando aos poucos, porque eu acho que a sua história que precisa de um terapeuta e vai ser legal a gente ir falando aos poucos. Cara, assim, quando o Fernandão tava falando um pouco do beisebol, eu tava pensando assim, por que eu comecei a gostar de esportes? Para esse negócio aí. Olha eu aqui outra vez. Já estavam com saudades de mim? Agora eu tô de volta, mas é só para anunciar que o bruto de gravação teve 3 horas, e seria impossível deixar tudo num episódio só. Então paramos aqui, e na semana que vem tem mais. Tem Eric, tem Dodô, tem Patrãozinho e um pequeno relato do começo do TZ. Sendo assim, enquanto o episódio não vem, aproveita para nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e no Twitter um pouquinho diferente, Tailgate Zone_BR. Aproveita também e se inscreva no nosso canal no YouTube, além de seguir o Zonecast no seu agregador de podcast preferido. É isso, beijos de luz, e que venha um 2023 maravilhoso para todos nós.